Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, queridos irmãos e irmãs da fé, queridos amigos, nessa segunda-feira, 3 de agosto de 2020, iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos colocar-nos nessa situação da barca. Vamos colocar, figurar que a barca é a igreja, ou a barca é a nossa vida. E muitas vezes as situações que surgem parecem ser situações mal-assombradas. Muitas vezes confundimos a manifestação de Deus, suas revelações, como castigo, como coisa de outro mundo, mas nunca dissemos que Deus está nos revelando, Deus está mostrando isso, Deus está aprofundando a nossa fé com essas experiências que parecem ser fantasmas em nossa vida. E assim como Pedro, também nós duvidamos de Jesus. O medo de verem Jesus andando sobre a barca, sobre a água. Então o que acontece? Eles gritam que é um fantasma. E Jesus diz a eles: Coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro, na dúvida, como também muitas vezes duvidamos, e muitas vezes provocamos a Deus, dizendo: Deus, deveria fazer assim. Se fosse Deus mesmo que está fazendo isso, seria de outra maneira. Então Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Era Jesus. Qual foi a resposta? Vem.
E Pedro vai. Com certeza Pedro foi, mas dentro do seu coração tinha a dúvida. E por isso que ele foi afundando. A gente diz que tem fé, a gente diz que tem coragem, que confia em Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, mas continuamos dentro dos problemas. Não somos maduros para resolvê-los e só apelamos para unicamente Jesus, para o divino. Mas sem a fé, com a dúvida, como vai ser resolvido isso? Então o que acontece? Jesus estende a mão, porque Pedro grita: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós não devemos duvidar. Nós temos que fazer como os outros que estavam na barca. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E professar essa fé quer dizer vencer todas as barreiras. Então, que cada um de nós fique para o dia de hoje com esta frase de Jesus: Sou eu, não tenhas medo. E também fiquemos com a profissão de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Preparemo-nos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, queridos paroquianos e paroquianas, irmãos e irmãs na fé e queridos amigos, que tenham uma linda e abençoada semana.